Shalom, shalom. E hoje é segunda-feira, início da semana, da quinta semana do nosso propósito de Yom Teruah. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nesta quinta semana, Senhor, aonde uma janela de revelação se abre para nós. Que a sua palavra seja, Senhor, a revelação que nós necessitamos todos os dias. Por isso, nessa segunda, Pai, queremos apresentar a nossa semana, os nossos projetos, sonhos, as nossas motivações, tudo aquilo, Senhor, que nos pertence, os desenhos do Senhor para as nossas vidas. E aonde, Senhor, houver confusões, tristezas, bloqueio mental, falta de concentração, todas as decisões precipitadas, Pai, nós nos desligamos de tudo esse tipo, Senhor, de influência. Nós queremos viver, Pai, os sonhos do Senhor, os desenhos do Senhor para as nossas vidas. Ah, Senhor, essa semana onde as rodas e os movimentos proféticos, Senhor, serão liberados. Que o Senhor venha, Senhor, a trabalhar em nossos corações. Ministra, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja, amém, queridas? Em nome de Jesus. Segunda-feira é o dia de nos revestirmos com capacete da salvação sobre a nossa mente. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E nessa semana também nós vamos ter uma participação especial da nossa querida pastora Silvia Macedo, do Rio de Janeiro. Estava conversando com ela a respeito dessas rodas, né? Quando eu comecei, antes de eu começar esse propósito, queridos, eu via umas rodas, né? Isso foi algo que foi ministrado no meu espírito. Eu via como que esse ano seria um ano onde os homens teriam rodas nas pernas. Eu via homens com rodas. E essas rodas, elas vão fazer com que os homens andem um pouco mais, cada vez mais, né? É um ano, né? Quando a gente viu ali na letra 7, um ano de discipulado do Senhor Jesus. Então, é um ano em que eu acredito que o Senhor vai levar os seus ministros para lugares aonde precisa e necessita da palavra do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E então, nós vamos ver as rodas em Ezequiel, capítulo 1. O livro de Ezequiel é um livro de revelações. Daniel, Ezequiel, Jeremias, são três livros proféticos que vão falar dessa questão, né? De profecia, um profético para este tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos na quinta semana de 7, né? Então, Rosh Hashanah está aí, ó, às portas, né? Dia 22, a partir das 18 horas, nós temos Rosh Hashanah. Depois, logo em seguida, nós teremos Yom Kippur e depois Tabernáculos. Amém, queridos? E a nossa frase de hoje está em Romanos 12, 6, que diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Então, nós precisamos usar na proporção da fé, né? E manifestar Jesus, o espírito da profecia, em nome de Jesus, amém? Bom, o livro de Ezequiel, do qual nós vamos trabalhar essa semana, e a nossa pastora, convidada especial, ela também já estava estudando sobre Ezequiel. Um tempo atrás eu já estudei sobre Ezequiel, e foi um momento muito importante. Então, tem muitos códigos ali, tem uma essência maravilhosa de revelação da parte do Senhor. Mas Ezequiel, ele é dividido, esse livro é dividido em três partes, né? Então, é dividido na primeira profecia, que vai do capítulo 1 ao 24, que está falando sobre a situação de Israel, está falando do pecado de Judá, está falando da idolatria, está falando da rebeldia. Depois a gente vai ver uma segunda parte, que está falando ali do capítulo 25 ao 32, está falando do julgamento de Deus para as nações. E depois, numa terceira parte, que é do capítulo 33 ao 48,
aonde Deus não quer a morte do pecador, mas que haja uma conversão. Então, tudo isso passa tempos, passa eras, né? O Senhor Jesus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a palavra do Senhor, queridos, ela é poderosa para todo tempo. E o ser humano, em todo tempo, pratica as mesmas coisas de sempre, né? Então, vamos à nossa palavra? Ezequiel, capítulo 1, a partir do verso 15. Bom, no comecinho, nós vamos ver aqui desse capítulo 1, aonde está falando das rodas dos seres viventes, né? E o Senhor mostrando para Ezequiel toda a profecia ali, né? Próximo ao rio Quebar. 15. E eu vi a visão dos quatro rodas. E eu vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, do lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a estrutura eram brilhantes como o berilo e tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e a estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra, e andando elas podiam ir em quatro direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e as quatro rodas, as mesmas, eram cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se eles também, elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia um Espírito dos seres viventes. E andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando eles, da terra elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como um cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção e a de outro. Cada um tinha outras duas asas, com que cobria o corpo de um e o de outro lado. E andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso como o tropel de um exército. E parando eles, abaixavam as asas. E veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Então Ezequiel viu a manifestação diante do trono do Senhor, aonde o Senhor estava se manifestando ali. Então, queridos, o trono do Senhor, ele não é um trono fixo. O trono do Senhor é um trono que ele roda, ele vai girando, né? E em volta do trono do Senhor estão os 24 anciões, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos e os quatro seres viventes. Hoje eu trouxe um slide para vocês, né? Para exemplificar aquilo que provavelmente Ezequiel estava olhando. Quando eu fui dar uma pesquisada dessas rodas com muitos olhos por todos os lados, né? Eu estava mostrando pro meu marido e ele falou assim: Olha, não usa essa figura, não. Era uma figura cheia de olho mesmo. Ela falou: Não, isso aí é muito utilizado na Cabala e isso aí é místico, porque na verdade o que Ezequiel estava vendo eram os rolos, os percaminhos da história da humanidade, né? Então esses livros são os livros que são escritos e vão descendo, eles estão girando lá em cima, né? Diante do trono do Senhor para todos aqueles que vão trilhar o caminho do Senhor e trabalhar em prol do reino, da justiça do Senhor. Então, eu trouxe um slide para vocês, quero compartilhar aqui com vocês um pouco daquilo que provavelmente seria o que Ezequiel estava a ver.
Então, aqui nós vamos ver o rolo, né? Então, essas rodas, eles rodavam, e conforme eles rodavam, pareciam rodas, porque eles emitiam uma luz muito profunda. Bom, assim, né, alguns estudiosos e homens temerosos, eles arremetem, né? E o pessoal que trabalha com a questão da cabala diz que eram rodas cheias de olhos. Então, nós vamos ficar com essa versão aqui, queridos, que ela é mais prudente e talvez elas não vão confundir tanto, né, ah, aqueles que vão assistir. Bom, Apocalipse 20:11 diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e os céus fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto e o livro da vida. Então, e Ezequiel estava olhando esses rolos que estavam sendo dirigidos da glória do Senhor. E também aqui eu fiz um exemplo para que vocês entendessem mais ou menos o que, o que ele estava vendo ali. Aqui são os 24 anciões diante do trono do Senhor. E esse trono, toda manifestação do Senhor, toda vez que acontece algo grandioso, que a humanidade consegue se aproximar o mais próximo possível do desenho do eterno para cada um, para uma cidade, para uma igreja, para uma nação, todas as vezes, né? Para um ajuntamento de pessoas, de igrejas, toda vez que isso acontece, o trono do Senhor, ele roda. E cada rodagem dessa, os anjos falam santo, porque é muito grande a manifestação. Santo, santo, né? Eles ficam espantados. Santo. Quando eles falam santo, é porque, queridos, ninguém poderia fazer a manifestação é tão grande de Deus, é só Ele. Então, Ele é santo, santo, santo. É poderoso. Então, toda vez que o Senhor faz essas rodagens, né? E isso vem tipificando a manifestação da glória do Senhor. Uma das coisas belas e maravilhosas que podem também tipificar a manifestação dessas rodagens da glória do Senhor é a aurora boreal. E se você buscar saber um pouco mais sobre a aurora boreal, eu estava procurando, né? Ela se manifesta ali na Noruega, um dos lugares que mais dá para ver, né? E, e é muito lindo, queridos, porque a aurora boreal, ela se manifesta assim entre março e abril, ou seja, as datas que eu estava pesquisando, elas dão bem assim nas festas. É maravilhoso a manifestação. E essa aqui é a manifestação, né? Bom, o Senhor estava falando com Ezequiel, eles estavam indo ali para Babilônia, deportados, e o Senhor falou: Olha, é o seguinte, Ezequiel, o povo, né, está nessa situação. Pecado de Judá, idolatria e rebeldia subiu até a mim, e o Senhor pede algo para Ezequiel: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, né? E vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer esse rolo. E disse-me, filho do homem, dá-me comer o teu ventre, dá de comer ao teu ventre, e enche as suas entranhas desse rolo, o que eu te dou. Então eu comi, e era minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel.
e muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu os tais te enviara, certamente te dariam ouvido. Mas a casa de Israel não quererei me dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. E eis que eu fiz duro o teu rosto contra os seus rostos e forte a tua fonte contra a fonte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os teus rostos, porque são casa rebelde. E disse mais, filho do homem, recebe o teu coração todas as minhas palavras. E o Senhor faz uma coisa maravilhosa. No versículo 16, o Senhor pede para que, fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da, da minha parte, né? Então o Senhor pediu para que o Ezequiel ficasse como uma atalaia na torre forte, vigiando. Então, qual que era a função da torre de Sião? O rei Davi estabeleceu um turno de 7 horários de oração, e aqueles homens que ficavam na torre, homens, sacerdotes, eles eram escolhidos, separados, eles ficavam na torre, armados, olhando para ver se o inimigo não iria abordar. Enquanto um dormia, o outro ficava ali na vigilância. Então, o Senhor tem pedido e chamado para que haja uma vigilância constante. Nós erramos e perecemos porque nós confiamos que alguém vai estar fazendo isso. Quando que o Senhor falou conosco, chamou-nos e nosso compromisso é esse, né? Estar sempre vigilantes, né? Então, os homens, era a função dos homens ser atalaias. Isso era muito importante. Ai, uma tela entrou aqui para mim, né? Talvez vocês não vão ver, mas ela entrou aqui. Pronto. Então, essa manifestação do trono e da glória do Senhor, que são os movimentos, né? As rodas e os movimentos proféticos, em todo o tempo o Senhor quer manifestar isso. Todo Israel estava entregue à idolatria e à rebeldia. E chegou um determinado momento que o Senhor levou Ezequiel para um vale de ossos secos. Capítulo 37. E o Senhor falou assim: Olha, Ezequiel, poderão viver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E disse: Profetiza a esses ossos e dizei: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Todas as vezes, querido, todas as vezes que existem situações que parecem que estão mortas, secas, o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai entrar em intervenção e vai fazer algo que realmente parece impossível aos olhos dos homens. Então, o Senhor vai soprar a vida. Porque o Espírito de Deus, queridos, ele é a vida, né? Então, a palavra profética, ela é vida para quem está sem esperança. E o homem precisa esperar. Esperança, vem da palavra esperar. Ele precisa continuar acreditando. O povo, com as suas vidas em ruínas, vale de ossos secos. O Eterno busca as ovelhas perdidas. Jesus apacenta pessoalmente as ovelhas, porém, toda a vida, a palavra profética de restauração recebe um novo espírito e uma nova vida do Espírito do Senhor. Ontem a gente estava ali na casa ministerial e o marido estava ministrando uma palavra tão poderosa, né? E aí eu ouvindo, ele disse uma coisa, eu falei, puxa, é verdade. Ele falou assim, olha,
O diabo não pode lançar o homem no cativeiro, porque Jesus levou cativo o cativeiro. Mas o diabo pode oprimir a alma que ainda não foi ministrada no Senhor. Então, qual que é o nosso papel como aqueles que buscam o Senhor? Edificar o nosso espírito no espírito do Senhor. Porque a partir do momento que o nosso espírito estiver edificado no espírito santo do Senhor, a nossa alma pode até se perder por algum momento, por alguma situação, né, que foi abordada. Ela pode até se perder um pouco, mas ela logamente ela é recolocada, alinhada ao Senhor. E isso é muito, muito importante. Então, nós não estamos vendo, mas os 24 anciãos estão ali, ó, olhando, ó, a manifestação do trono. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus de toda a terra. 1 Coríntios 14, 26. Tudo seja feito para a edificação da igreja. E Apocalipse 19, 10. Adora a Deus, porque o Espírito do Senhor, de Jesus, é a essência da profecia. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa semana abençoada na tua presença. Senhor, que o Senhor possa soprar o fôlego de vida, o Espírito do Senhor sobre todas as áreas que estão mortas, esquecidas, sem esperança, todas as áreas que parece que foi dada por perdido. Pai, que os movimentos do Senhor nessa semana sejam movimentos certeiros. Que todas as rodas começam a ser ativadas. Pai, todos aqueles, Senhor, que vão ouvir essa ministração e por algum motivo pararam, que suas pernas comecem a receber os movimentos. Que 2026, um ano de discipulado do Senhor Jesus, um ano de movimento. Senhor, nós possamos nos mover, ser ativados pela palavra profética, porque Jesus é o testemunho da essência da profecia. Jesus é a palavra profética. Pai, que a palavra que saiu passou pela boca de Jesus, passou pelo coração do Senhor, limpa e saiu com vida da boca de Jesus. Então, tudo que o Senhor Jesus profetizava, tudo que ele falava acontecia. Pai, assim será a palavra que sair da nossa boca. Não voltará vazia, mas ela vai se cumprir para aquilo que se apraz. Então, Senhor, que nós possamos nos mover segundo toda a sua boa vontade, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nessa semana, Pai, que o Senhor possa revelar todos esses movimentos proféticos do Senhor para a nossa vida, mas que nós estejamos fundamentados na palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã nós temos uma ministração com a pastora Silvia. Vai ser uma bênção, queridos. Uma bênção, porque ela já tem se preparado, ela está estudando, né, o livro de Ezequiel. É maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham já um início de semana abençoados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Shalom, shalom.